e aqui é importante da gente debater. Pode aparecer numa prova uma função média apresentando 2 pontos e ponto e vírgula ao mesmo tempo. Pode acontecer. E se acontecer isso, da função média apresentar 2 pontos e ponto e vírgula ao mesmo tempo, eu vou ter que resolver cuidando essa historinha do intervalo. Vamos observar então na prática uma função média, onde eu vou usar 2 pontos e ponto e vírgula também. Vamos acompanhar comigo na prática? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a construção de uma função média colocando igual, média, abre parênteses. E agora eu vou colocar A1, 2 pontos, A2, ponto e vírgula, B1, fecha parênteses. Observa que nesse exemplo de função média que eu estou apresentando, eu tenho média A1, 2 pontos B2, A1, 2 pontos A2, desculpa, A1, 2 pontos A2, ponto e vírgula B1, A1, 2 pontos A2, ponto e vírgula B1. Tenho 2 pontos e tenho ponto e vírgula. Em primeiro lugar, eu tenho que resolver a soma, porque sempre que eu encontro uma função média, eu tenho que imaginar que essa função média é como se fosse uma função soma para obter esse resultado. Então, em primeiro lugar, vamos fazer a soma. Vamos pegar o intervalo que diz A1, 2 pontos A2. Vamos descobrir que intervalo é esse A1, 2 pontos A2. A1 está aqui, pontinho na parte superior esquerda dessa primeira indicação, que é a célula A1. 2 pontos A2. A2 é essa célula aqui, pontinho na parte inferior direita. Então, para descobrir o intervalo A1, 2 pontos A2, eu vou de A1 até A2, A2 até A1. E descubro que o intervalo A1, 2 pontos A2 compreende a célula com o valor 4 e o valor 7. É 4 mais 7. Bem, então vamos fazer o resultado da soma. Quanto é o resultado da soma de 4 mais 7? 4 mais 7, o resultado é 11. Então o resultado da soma deste intervalo A1, 2 pontos A2 é 11, porque é a soma de A1 até A2, que é 4 e 7. 11 é o resultado da soma deste primeiro argumento que tem um intervalo, 11. Depois tem ponto e vírgula e um outro argumento dizendo B1, que só tem uma célula, não é um intervalo. B1 vale 3. Então eu vou pegar 11, que é o resultado da soma do primeiro argumento, que é o intervalo, e o resultado da célula B1, que é 3, que é o outro argumento. Quanto é 11 somado com 3? 11, 12, 13 e 14. Então 14 é o resultado da soma, mas eu quero a média. 11 mais 3 deu 14, que é o resultado da soma. Então 14 é o resultado da soma. Agora, por quanto eu vou dividir esse 14? Bem, aqui tem um intervalo, então tem que verificar a quantidade de células que estão sendo referenciadas. 2. E aqui eu tenho uma outra célula, um outro argumento, dizendo B1. Então eu tenho 1, 2, 3 indicações. Então eu tenho que pegar o 14, que é o resultado da soma, e nesse caso dividir por 3. Acompanha, 14 dividido por 3, o resultado é 4,66. Esse é o resultado da minha média, 4,66. Por quê, professor? Porque é o resultado da soma, que deu 14, dividido por 3, que é 4,66. Agora, por que eu resolvi dividir por 3? Bem, é só pensar um pouquinho aqui comigo, acompanha aí no visual. Eu tenho que obter primeiro o resultado da soma, é assim que eu resolvo uma função média. E o resultado da soma do intervalo que estava no primeiro argumento era A1, 2 pontos A2, 4 mais 7, que deu 11. Depois, tinha ponto e vírgula B1, acrescentando mais uma célula para minha função média, que vale 3. Então, 11 como resultado do primeiro argumento, mais 3 como resultado do segundo argumento, o total disso deu 14, a soma. Daí eu tenho que dividir por alguma coisa para descobrir o resultado da média. Eu vou pegar este 14 e vou dividir por quanto, professor? Vamos observar. A1, 2 pontos A2 está referenciando 2 células. E o segundo argumento está referenciando aqui uma célula. Então eu peguei 14, dividi por 3 e 14 dividido por 3, o resultado é 4,66 como resultado da minha média aritmética. É isso, assim que a gente resolve então uma função média.